Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos responder aqui a Maria Eloá. Cláudio Ezequiel, quando foi secretário da gestão da Secretaria de Educação, da CEMED, Secretaria de Educação do município, né? Não fez nada em prol dos servidores. Por quê? Não deu reajuste algum. Inclusive, nem atendia aos sindicatos. O que você tem a dizer a Maria Eloá? Primeiro, então, eu acho muito importante as críticas quando ela vem no sentido de chamar a atenção para a gente corrigir o que a gente tem cometido de erros. Eu acho isso fantástico, inclusive eu faço isso e peço até que as pessoas façam também. Mas neste caso aí eu queria só fazer uma correção para Maria Eloá, que quando eu fui secretário de administração, não de educação, ao contrário do que ela estava falando, a minha sala era cheia de sindicalistas. A própria Rosana, a Silene, o Augusto, todo mundo estava lá e eu ajudava e auxiliavam eles também no processo de negociação. Eu era mais sindicalista do que o próprio secretário. Muitas vezes eu era chamado até a atenção por parte do prefeito pelas minhas medidas de ajudar os trabalhadores. Segundo, eu quero dizer o seguinte, quando eu estive na prefeitura, nós fizemos duas grandes ações que no Estado não tem. Primeiro, nós devolvemos a licença-prêmio dos professores e dos funcionários de escola, que em 2000 foi retirado. O Flaviano e o governo do SNAR retiraram a licença-prêmio e nós devolvemos um direito tão importante para os trabalhadores de educação. E fizemos a melhor previdência do Brasil. Nós estamos tendo dificuldade com a previdência do Estado. Os aposentados estão aí lutando e eu estou auxiliando eles e ajudando, porque daqui a 2 anos também eu me aposento. Então nós fizemos a melhor previdência de capitais, é a da Prefeitura de Rio Branco. Tem mais de 1 bilhão recolhido ali e foi na nossa gestão que fizemos aquilo, porque a gente não olhou para o presente, nós olhamos também para o futuro. E terceiro, quero dizer o seguinte, nós atendíamos os sindicatos, fizemos o plano de carreira, que inclusive agora o próprio prefeito parece que um dos direitos que era a promoção, estão querendo fazer a retirada. E tinha um fato importante, na nossa época era uma época de vaca magra. Os recursos da prefeitura não eram do tamanho que é hoje. Então, isso que você entender. Isso que eu acho que vale a pena a gente reforçar. É porque o Congresso Nacional parece que foi surpreendido em 2020, pelo menos ele simulou um susto, né? De que a educação do país iria parar sem o Fundeb. Exato. Correto? Então, assim, o Congresso se assustou e tornou aquele fundo, que era um fundo que tinha um tempo de vida, ele permanente. Então, as consequências dessa decisão, os atuais gestores estão com essa faca e com esse queijo. E isso que precisa ficar mais cristalino para quem está assistindo a gente, que os atuais governantes, prefeitos e governadores, estão tendo uma chance que os anteriores não tiveram. Sim, é isso. É exatamente isso que eu estou falando. Eu contei no início da minha fala, então, essa história que nós convivemos com ela, com a testemunha que eu falei da professora Ana Lu. Lá atrás começou 30 anos de luta para chegar no dia que é hoje. E eles não estão sabendo nem dialogar, né? Então, não dá para atribuir culpa a governos passados. Antes dos 30 anos, inclusive, e dos 20 anos, não dá para atribuir, porque todos eles viviam com dificuldade de sobrevivência de recursos. Agora tem mais dinheiro na educação. Agora tem uma fonte de financiamento, que essa é uma fonte de financiamento de MDE, porque essa é do Fundeb, ainda tem recurso próprio. Então, essa é uma condição favorável que foi construída ao longo desse ano. Então, em 2017 não tinha, em 2015 não tinha, o ano passado teve, em 2020 tinha, não tinha em 2020, porque o Fundeb foi aprovado em 2020. Agora, 2021 passou a ter, porque se não tivesse aprovado o Fundeb 2021, nós não teríamos recebido o abono. 2020 nós não teríamos recebido o abono. Então, é isso que os professores precisam entender, e aí eu quero dizer que a crítica da Eloá foi importante, mas ela está sendo injusta com relação ao trabalho que eu fiz na prefeitura e o prefeito Marcos Alexandre Angelim, porque na nossa época não tinha isso, agora tem. Portanto, o próprio prefeito Bocalão pagou também o abono, opera com 40% na lei de responsabilidade fiscal, nós operamos com 47%, 48%. O Estado pagou 200 milhões de abono, pagou 14 mil para o professor, para um professor, pagou 10 para outro, 9 para o outro. Então, não tinha isso antes. E por isso que eu estou dizendo que isso é um prêmio. E os gestores estão jogando fora esse prêmio de valorizar a categoria da educação tão importante para equiparar salários com outras categorias que nós temos no estado do Acre. Estão jogando fora por falta de diálogo? O professor Mário, era o que o antecedeu a professora Socorro Neri? Era isso o nome dele? Mauro. Mauro, perdão. Professor Mauro
falava-se que ele é uma pessoa muito cortês, muito educada, etc, etc, muito gente boa, mas não tinha efetividade nas ações. Professora Socorro Neri vem com a imagem de uma boa gestora, de uma mulher que toma as decisões que têm que ser tomadas, mas e aí? Eu queria saber se essa imagem da secretária de Educação, o que ela encontra de efetividade no diálogo com o trabalhador? Se eu tivesse de ser chamado para fazer uma entrevista aqui em 2020, eu ia dizer que o governo em 2020 tinha muita dificuldade de dar recurso. Eu ia dizer isso, porque era verdade. Eu ia dizer isso. Agora, nas condições de hoje, eu estou dizendo que tem possibilidade real de dar. A prova é o abono. Se eu olho para os dois gestores, eu vou dizer que o Mauro, e é verdade, o professor Mauro que teve ali, que é da nossa categoria também, ele viveu um momento de dificuldade, porque era um período que ainda não tinha grandes recursos, o Fundeb não estava aprovado. Já a professora Socorro agora está com a chave na mão, com a galinha dos ovos de ouro para ser negociada. Então, está pronto. Não dá, eu não sei por quê. Eu tenho um entendimento, tá, do que eu acho que está acontecendo, é porque o governador quer pegar essa pauta, eu estou dizendo, quer pegar essa pauta que é da educação e estender ela para as outras categorias que precisam também, mas não dá para ser agora. Primeiro tem que atender o que é da educação, o que é constitucional. O que é legal. O que é legal. Aí depois discute as outras categorias, mas primeiro aqui, e não pode estar maltratando a nossa categoria como está sendo maltratada. Nós já estamos 30 anos que nós estávamos discutindo o Fundeb. Fundeb foi um pacto, foi um documento que foi criado um pacto, depois virou Fundef, que era só para o ensino fundamental, depois virou Fundeb, que não tinha a mesma metodologia de cálculo que era agora, e que ele tinha um prazo para se encerrar, que era em 2020, agora ele teve mais 5% de aumento, agora ele virou uma política pública permanente do Estado, que é uma emenda da Constituição, e garantiu ali 70% desse recurso para pagar pessoal. Uma vitória estratégica importante para a nossa categoria do Brasil todo, está entendendo? E que agora nós temos 1 ano e meio, 1 ano que isso está em vigor, que foi o ano passado e mais esses 2 meses agora, que está na mão desses gestores. O exemplo do que eu estou falando aí, se você olha para o estado do Acre, tem prefeito que está cumprindo, que está feliz, está fazendo festa com dinheiro. E aqui no Acre também tem condições de fazer, o governador tem. Agora o problema é que sentou em cima do cofre, amarrou ali e quer estender para as outras categorias usando a nossa pauta, e que é ruim. No final das contas, eu acho que vai fazer o seguinte, não vai atender a educação, eu sou Ezequiel e não sou profeta, mas eu quero dizer o seguinte, acho que o governo vai querer dar um reajuste baixo para todo mundo, para no final do ano pagar um abono de novo. Para mim é isso que vai acontecer. Vai descontentar todos. É isso. Se eu tivesse de assessorar o governador, eu estou fazendo um apelo a ele aqui publicamente, a nossa secretária, é um apelo que olhe para a educação agora. Agora é hora para a educação, porque nós temos uma pauta da educação para ser cumprida. E o governador, se ele não conhece a história, conheça. E se a nossa secretária conhece, conheça ela, não desconheça a história. Me aposentei em setembro, bem no final do mês. Entrei com um pedido de abono e me negaram. Acho injusto, já que trabalhei mais de 30 anos. A gente sai sem ganhar nada, apenas o salário, e ainda negam a nós um direito que eu acho que mereço. Acho que ela não se identificou, eu gostaria que ou ela ou ele não se identificou, se pudesse se identificar. Mas é uma... Acho que ela está falando do abono de permanência, no Estado, né? Exato. Acho que deve ser isso, né? Aí é uma coisa que está descumprida. Quando você fala de previdência, então, eu estou dizendo aqui claramente o seguinte, por que nós estamos com dificuldade? Os aposentados, eles estão passando muita dificuldade agora. E aí, o que é a pauta dos aposentados também? É buscar ter uma relação de paridade com os ativos. Quem se aposentou com o último salário dos aposentados, ele tem o direito à paridade e à integralidade. Quem se aposentou pela média, ele pega o reajuste que é concedido ou pelo Instituto de Previdência ou então pelo INSS. Essa é a regra que não fui eu que criei, é a regra que está no Congresso. Agora, se você mexer na tabela dos ativos, isso vai chegar nos aposentados. É por isso que essa pauta precisa ser colocada nesse formato. E aí eu digo o seguinte, como é que a gente fortalece a Previdência? Olha, lá atrás, eu não quero aqui fazer crítica, eu quero só resgatar a história. Lá atrás, quando foi criado o regime próprio de Previdência, em 94, acabaram com, não depositaram na conta do governo do Romildo nem do governo do Orley, não depositaram. Só no segundo ano do governo do Jorge que foi construído o Acre Previdência. Né? Então foi um período que ficou sem dar consistência para chegar nesse nível que nós chegamos hoje. Não depositou ali, então gerou déficit. Não entrou dinheiro. Não entrou dinheiro, gerou déficit. Né? Então, por isso que a Previdência fica deficitária. O que gera mais deficiência na Previdência? Olha o que eu vou falar aqui.
E eu gostaria muito, muito que a nossa categoria entendesse isso e os parlamentares também. Tá? O que eu vou dizer? Primeiro, a Previdência ela é enfraquecida porque você tem muitos contratos temporários nesse Estado, muito que não tem estabilidade, e ele contribui para onde? Para o INSS, Regime Geral de Previdência. Quanto é que ele contribui lá? Ele paga 22,5% sobre essa folha para o INSS. Se ele fizer concurso público, ele vai arrecadar para o cofre da Previdência. Esse trabalhador que ficou 5, 6 anos trabalhando como provisório, ele está pagando para o regime geral. Quando ele faz concurso público, ele entra aqui. No Acre Previdência. No Acre Previdência. Essa compensação não é feita agora. O dinheiro ficou lá na Previdência Geral. Aí daqui a 25 anos ele se aposenta, aí gera deficiência para o Acre Previdência, para o Estado, porque o sistema é contributivo. Quem está na ativa paga quem está aposentado. Como é que se resolve isso? Chamar o cadastro de reserva, meu amigo. Chamar o cadastro de reserva porque você vai substituindo esse procedimento para poder fortalecer a Previdência. Então, eu fico assim, então, chateado mesmo quando a gente fala e as pessoas acham que a gente está falando que é política, porque tem gente séria nesse Estado que pode fazer as coisas boas, mas tem uns que não fazem, tá entendendo? E tem a oportunidade de fazer e não faz. Olha só o que diz aqui a Delza Vicente. Minha pergunta é o seguinte, o que ele acha de mais de 9 mil professores provisórios trabalhando no Estado? É o que eu falei. Exatamente, e ele não convocar 379 professores do cadastro de reserva do concurso efetivo? É o que eu estou falando agora, você está entendendo? Então você tem que acabar, olha, tinha que estabelecer, estou dando uma sugestão aqui para a Assembleia Legislativa, para os nossos deputados, está entendendo? Que pudesse ter, nós temos, aliás, na Assembleia Legislativa, eu quero dizer e quero fazer justiça, ontem, por exemplo, na atividade lá no Tribunal de Contas, o deputado Daniel Zen estava lá, né, e eu gostaria até que os outros deputados também pudessem nos acolher, nos ajudar, todos. Eu queria dar uma sugestão, que estabelecesse uma lei, precisava estabelecer uma lei no plano de carreira do Estado, que teria um limite de contrato temporário. Por exemplo, 10% seria temporário, o resto é efetivo. Então, quando você gera uma vaga para fazer concurso, ou que a pessoa faleceu, ou que se aposentou, você é obrigado a fazer o concurso. Para não gerar esse monte de contrato temporário, porque o contrato temporário é uma insegurança, e isso não é bom para a Previdência, isso não é bom para ninguém. Então, vamos fazer o concurso público e vamos chamar também o cadastro de reserva, porque o cadastro de reserva vai fortalecer a Previdência, vai ajudar todo mundo. O governo fala sempre que tem um estudo em andamento, etc. Sempre tem um estudo, mas na verdade o estudo está pronto há muito tempo. Eu não quero fazer crítica a ninguém aqui, estou longe disso, não tenho pretensão política, eu estou longe disso. Essa situação é o futuro que vai dizer. Agora, primeiro se dizia que tinha dinheiro, faltava gestão. E agora, o que falta? Dinheiro a gente está sabendo que tem mesmo agora, porque se não tivesse, não tinha pago os 200 milhões no ano passado. Então, o que falta agora? Bom, para finalizar aqui, é uma provocação, infelizmente a pessoa não se identificou, mas ela diz o seguinte, ele falou a verdade, ele era mais sindicalista, se referindo àquela sua fala que você, quando estava na gestão, era mais um defensor ali junto aos colegas sindicalistas do que gestor. O Antônio Carlos está falando isso. Na época, ninguém via esses sindicatos se manifestarem. Do nada surgiram com toda a força. Impressionante. O Antônio Carlos está relacionando a atividade sindical aos interesses político-partidários. E aí? O que eu estou dizendo aqui, porque eu acho que na nossa época, quando eu estava dirigindo ali a prefeitura, tinha tanto diálogo com a categoria e tinha pouco recurso que eles entendiam, porque a gente tinha transparência, a gente mostrava. Eles sentavam na minha mesa, e pode pegar esse monte de sindicais que tem aqui, eu posso citar um monte de nome que sentava na minha mesa. Entrava lá, sentava e a gente tinha transparência com as informações. Então eu nunca me neguei a minha história, e eu acho que agora a educação está fazendo esse movimento grande agora, que inclusive eu estou ajudando, estou fortalecendo isso, porque entendeu que esses 30 anos de luta que foi construindo chegou num momento que é muito positivo, que acho que nós vamos ter mais dificuldade pela frente. Bom, professor Cláudio Ezequiel, nosso tempo acabou. Se eu pudesse fazer uma síntese da nossa conversa, eu acho que eu pegaria justamente o bicho pelo rabo, igual o senhor colocou aí agora. Bom, são 30 anos de luta de uma categoria em todo o país. Esses 30 anos tiveram uma síntese. E os gestores públicos estão com a possibilidade de fazer com que toda essa luta se concretize, né, na valorização da atividade. Então, agora o entendimento é
é político, é uma situação que é preciso uma decisão, né? Dialogada, conversada, e é isso que não... acho que está tendo ruído aí ainda. Vamos ver se os gestores se sensibilizam e tocam essa agenda para frente junto com vocês, né? Esse é o desafio. Eu agradeço o seu espaço, o Espaço da TV, o seu programa, o convite. Sempre que for possível eu vou estar contribuindo aqui. Não estou fazendo política, estou apresentando uma ideia que é uma ideia verdadeira, né? E eu particularmente quero dizer que eu acho que o governador ele está conduzindo o caminho para um lugar não muito bom. Ele deve refletir muito isso que ele está fazendo e olhar para a educação. Os educadores são quem cuida das crianças no Estado. Nós, professores, vivemos 8 horas na escola, 8 horas na escola com 2 contratos, com grandes dificuldades de ensinamento, e agora é uma oportunidade de melhorar os nossos salários, tanto daqueles professores, que estão na ativa, dos funcionários, chamar o cadastro de reserva e principalmente dos nossos aposentados, que na hora que você se aposenta, você já está particularmente doente. Então você precisa, o governador precisa olhar para isso, olhar para aquelas pessoas que deram a sua vida para a melhoria da educação no nosso estado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos para o intervalo, já voltamos.